Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos juntos no Evangelho de João, no capítulo 4. E hoje vamos finalizar esse estudo do capítulo 4, conhecendo um pouquinho mais dessas histórias. Se você perdeu o nosso conteúdo anterior, não tem problema. Está gravado aqui, você volta no nosso canal, volta lá no conteúdo e vê os primeiros 3 vídeos desse capítulo. Aproveite e conheça nossos demais vídeos. Esse canal aqui, se você está chegando agora, né, não nos conhece ainda, não conhece a proposta do canal, a ideia aqui não é simplesmente ler a Bíblia, é estudar a Bíblia. Tratar do contexto, da história, da geografia, da política, dos costumes da época, para que eu e você possamos tentar, ao máximo possível, nos aproximar da leitura do leitor original de 2000 anos atrás. Sem camadas e camadas da nossa cultura que nos atrapalha às vezes a leitura, nós vamos tentar mergulhar, cortar essas camadas e chegar lá no texto o mais próximo possível da compreensão original. Essa é a ideia. Então aproveite e conheça nossos outros vídeos e se delicie também com a palavra de Deus. Vamos lá então? Evangelho de João, capítulo 4, estamos no verso 43. Jesus passou um tempo com os samaritanos, 2 dias. Depois daqueles 2 dias, ele partiu de lá para a Galileia. Então ele estava na Judéia, ele foi para o norte, passou por Samaria, interrompeu a viagem, passou 2 dias com eles e aí seguiu para a Galileia. O próprio Jesus tinha testemunhado que um profeta não é honrado em sua própria terra. E ele era um homem que, apesar de ter nascido em Belém, lá no sul, ele foi criado no norte, foi criado na Galileia, então considerava a Galileia sua própria terra. Quando, pois, chegou lá na Galileia, os galileus receberam a ele, porque tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, porque eles também tinham ido à festa. Jesus tinha uma certa apreensão quanto à recepção dos galileus, mas nessa ocasião, por causa dos feitos dele na festa, lá em Jerusalém, por ocasião das festividades, eles creram. Aqui no Evangelho de João, nesse ponto do texto, ele usa essa expressão, creram, sem dar maiores detalhes. Mas nós veremos, e ao longo dos textos, que existem níveis diferentes ou formas diferentes de acreditar. Tem o acreditar que é uma mera constatação do fato, e tem aquele acreditar, o crer, o ter fé, lá do Antigo Testamento, que era uma coisa bem concreta, era o andar com Deus. E nós somos chamados a esse andar com Deus. E parece que o povo da Galileia aqui creu mais naquele nível do constatar. Constataram que ali havia um professor poderoso em palavras e ações, e que interessante, mas parece que não aprofundou muito mais do que isso. Nesse episódio, o Senhor voltou para Caná da Galileia. Essa cidade é aquele local onde Jesus transformou a água em vinho. Novamente, se você perdeu esse conteúdo, volte um pouco mais para o começo nos nossos vídeos anteriores e você vai encontrar essa história e a explicação e os eventos também que estavam ali em torno desse episódio da transformação da água em vinho. Aliás, aproveite que você está aqui, está acompanhando o conteúdo, está gostando, deixe seu joinha, curta, compartilhe, aquela coisa toda de canal de internet que você já conhece, Então vamos lá. E havia um funcionário do rei, um oficial do rei. Que rei? Como assim? Bom, quem dominava nessa época, nessa região, era um governante colocado por Roma. Mas era muito comum que esses governantes fossem chamados também de reis. Mas era de fato um governador, E um dos oficiais dele tinha um filho doente em Cafarnaum. Jesus estava em Caná. Cafarnaum é lá na beira do mar da Galileia, também no norte, mas é longe de lá, não é cidadezinha assim, uma coladinha na outra. E esse homem, ele ficou sabendo que Jesus tinha voltado para a Galileia e foi procurar Jesus. E ele pediu que ele fosse até Cafarnaum, que ele descesse, porque a beira do mar é mais baixa, então que ele descesse até Cafarnaum e curasse o seu filho que estava à morte. Esse oficial do rei, nós não sabemos se ele era um romano, se ele era um judeu a serviço do governador. Muitos estudiosos estimam que ele era um judeu, alguém do povo de Israel, que estava a serviço do governante local. E ele insistia com Jesus para que Jesus fosse lá. E o Senhor falou, olha, se vocês não virem sinais e prodígios, vocês não vão acreditar, Jesus estava colocando ali na situação mais ou menos assim, puxa, eu tenho que ir lá fazer uma cura, fazer um milagre, para que aí então isso gere em vocês um acreditar.
Talvez você se pergunte assim, mas o homem não acreditava, porque se ele não acreditasse, ele não ia pedir para Jesus. Aí é que está a diferença que eu lhe falei antes. Tem o acreditar, que é o mero constatar, e tem o andar junto com. Você pode acreditar em Deus meramente constatando que Deus existe, que Deus é poderoso, que Deus é bom. Ou você pode escolher andar com Deus. Jesus se referia nesse acreditar, nesse crer, do andar junto, do ter uma vida voltada para Deus, que é o nosso chamado, que é o nosso convite. Mas esse homem, esse funcionário do rei insistiu, né? Senhor, desce, vem logo, antes que meu filho morra. E o Senhor Jesus falou, vai, teu filho vive. Jesus estava, alguns estimam que a 60 quilômetros do doente. E fez um milagre à distância, né? Contrariando até uma ideia de que era necessário estar presente, impor as mãos, fazer algum ritual. Ele simplesmente deu uma palavra, né? Ele é o Senhor da vida, ele falou, vai que teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já descendo em relação a Cafarnaum, né, em direção a Cafarnaum, quando os empregados vieram ao encontro dele com uma ótima notícia, dizendo que o filho dele estava vivo. Ele saiu de casa com o filho à beira da morte, e antes de ele chegar em casa vieram os empregados, os servos, na verdade escravos, né, dizendo que o filho vivia. E ele perguntou qual era a hora em que o filho passou a se sentir melhor, porque era longe, né, uma jornada, então ele queria estimar mais ou menos o que estava acontecendo. Eles disseram, olha, foi ontem, lá pela hora 7ª, a febre foi embora, isso dá mais ou menos 1 da tarde. E aí o homem fez as contas e reconheceu que era nessa hora que o Senhor falou, teu filho vive. E aí ele creu, ele e todos os da sua casa. Vou voltar só um pouquinho no texto junto com você. Disse-lhe Jesus, vai, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Então o homem creu e partiu. Primeiro ele creu que Jesus podia curar e foi até Jesus. Depois ele creu na palavra de Jesus e partiu. Agora eu quero demonstrar como mudou esse acreditar, esse ter fé, mudou. Então o pai reconheceu ser precisamente aquela hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E creu ele e todos os da sua casa. Aqui, como que ele passou a acreditar aqui? Ele não acreditava antes, porque ele mudou o tipo de crença, o tipo de fé. Ele passou aqui a ser um homem que caminhava com Deus, e não simplesmente um homem que constatava a existência ou o poder de Deus. Aqui fala, o texto encerra dizendo que esse foi o segundo sinal que Jesus fez, né, ao voltar da Judéia para a Galiléia. O primeiro foi lá a transformação da água em vinho, né, na viagem anterior. Mas eu quero ficar aqui um pouquinho com você nessa conversa sobre a fé. Na nossa cultura, no nosso país, aqui no Brasil, a gente tem um problema muito sério com o uso da palavra fé. Para muita gente, e talvez para você também, fé é uma força interior. Eu tenho fé, né? É uma coisa que emana de mim, é o que as pessoas acham, né? A fé é uma coisa que vem de dentro para fora, a pessoa tem aquela fé e ela acredita tanto, ela faz força. Tem gente que chega até a fazer assim, né? E aperta as mãos e franze os olhos. Eu tenho fé, né? Como se isso gerasse uma espécie de uma energia movimentadora da realidade e aí as coisas acontecessem por milagre a partir dessa energia interior. E o que nós lemos aqui é algo completamente diferente. Fé é a confiança em alguém, no caso, obviamente, em Deus. E essa confiança em Deus faz a pessoa caminhar com Deus. Quer um exemplo muito legal? Lá no comecinho da Bíblia, no Antigo Testamento, naquelas gerações, né? Fulano foi pai de fulano, lá no comecinho, você vai encontrar Enoque. E a Bíblia usa uma expressão até bem curiosa, né? E Enoque já não era porque andou com Deus. Como assim já não era? É porque ele desapareceu, ele foi para o céu direto em corpo físico, porque andou com Deus. Essa era a fé dessas pessoas, andar com Deus. E é essa fé que nós temos que ter em lugar daquele erro, daquela distorção, daquela energia interior. A nossa fé, a fé cristã, a fé que decorre da leitura e do entendimento da Bíblia Sagrada, é a fé de caminhar com Deus. É a fé de confiar naquele que fala conosco por meio desse livro.
E para você poder confiar naquele que fala conosco por meio desse livro, adivinhe, você tem que conhecer o livro. Você tem que pelo menos começar a lê-lo. Então eu lhe convido, tenha sua Bíblia, leia sua Bíblia, medite nela. Tenha suas dúvidas. Se você não tem nenhuma dúvida sobre a Bíblia, é porque provavelmente você nunca leu nada. Tenha suas dúvidas para você poder se reunir com outras pessoas e tratar dessas dúvidas e crescer juntos na fé cristã. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso caminho. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.